A gente começa o programa de hoje atualizando o caso do garotinho de 5 anos que foi torturado na cidade de Pão de Açúcar, sertão aqui alagoano. O quadro de saúde dele é estável, tá? O padrasto, suspeito da agressão, continua preso. O Bruno Protásio tem informações e você acompanha aqui no Fenômeno. Vamos ver. O quadro de saúde do menino de 5 anos é considerável estável. A equipe médica do Hospital de Emergência do Agreste confirmou no último domingo que ele segue internado, precisou ser transferido para uma UTI, onde recebe uma assistência melhor e teve a confirmação de uma fratura na clavícula. Foi descartada a hipótese de fratura na face e agora a criança tem respondido melhor ao tratamento. Já se alimenta melhor e os inchaços na face e no corpo estão diminuindo. Ele está melhorando gradativamente, aos poucos, se recuperando das agressões. Segundo o último boletim médico, ele também apresenta uma queimadura e, por conta disso, toda a atenção está sendo dada neste momento para a recuperação dele. Agora nós vamos ouvir a fala da conselheira tutelar de Atalaia, Rose Carla, que está acompanhando o caso e também prestando assistência à mãe do menino e à irmã dele, de 9 anos, que seriam outras vítimas das agressões do padrasto da criança. Tivemos ciência do caso na última quarta-feira, através do Conselho Tutelar do município de Pão de Açúcar. Na quinta-feira, por volta das 10 horas da noite, o Conselho Tutelar do município de Pão de Açúcar entrou em contato novamente, informando que a mãe estaria de volta aqui em Atalaia. Na sexta-feira, entramos em contato com a assistente social aqui do nosso município, onde foi dado suporte para que a mãe pudesse voltar para a cidade de Arapiraca, onde se encontra hospitalizada a criança. E a partir dessa semana daremos início a todo o acolhimento inicial da família, inicialmente com a criança que está aqui em Atalaia. E posteriormente, com a alta da outra criança, daremos continuidade aos atendimentos com a família, todos os atendimentos necessários para minimizar os impactos psicológicos e físicos consequentes do fato. Do Jaraguá, Bruno Protásio. Muito bem, Bruno, muito obrigado. Informações realmente chegando aqui, atualizando você que está nos acompanhando. E nós vamos mostrar agora, com exclusividade, uma entrevista com o dono da fazenda, onde o padrasto trabalhava. Foi este fazendeiro que socorreu o garoto até o hospital. E ele relata que nunca soube dessas agressões e que o padrasto da criança trabalhava em sua propriedade há pouco tempo. Veja os detalhes na reportagem de Bruno Protásio. Acompanhe. A entrevista foi gravada pela produção da TV Pajuçara por videoconferência. O proprietário da fazenda onde o padrasto do menino de 5 anos trabalhava falou sobre o caso com exclusividade. O nome dele é Elias dos Anjos. O fazendeiro foi quem socorreu a criança da zona rural de Pão de Açúcar até o posto de saúde da cidade. O próprio padrasto do menino foi quem ligou para pedir ajuda. Ele tinha dito que a criança levou um coice de um cavalo. O seu Elias só soube o que realmente aconteceu já no posto de saúde. A menina confessou que ele dava de tabica, já deu nela também de tabica e ela desmaiava. Então a gente, vamos dizer, eu não entendo o porquê, a razão e o coração, porque um coração desse não existe no mundo não. O seu Elias também afirmou durante a entrevista que nunca desconfiou do padrasto da criança que trabalhava na fazenda há pouco mais de um mês. Em todo canto eu diria que não tinha sido ele. Pelo modo que ele trata a gente, o modo dele ser responsável, o modo tudo dele é com Cristo, é com Jesus na frente. Vamos dizer, trata bem, sabe conversar, sabe dialogar. Então a gente fica, vamos dizer. Eu tive 2 vezes na fazenda, 2 não, 3 vezes na fazenda e nunca me dei, nem ele, nem ela, nem ninguém nunca me disse nada. O que me revolta é isso.
que nessas alturas o menino já estava acamado. Agora ela e ele queriam encobrir, vamos dizer, queria encobrir que eu queria tratar a criança, eu acho que o modo era esse, queria tratar a criança sem vir vamos dizer, a mídia. Não tem outra saída, porque aquele serviço do menino e aí já tinha 8 ou 15 dias. As agressões teriam começado por ciúmes que o padrasto tinha da relação da esposa com o filho dela. O seu Elias também confirmou que a mãe do menino disse isso a ele. Ela me disse que ele tinha ciúme da criança. Ela disse que ele tinha ciúme porque ela ia fazer carinho no menino e com isso ele ciúmava do menino. O menino de apenas 5 anos segue internado e sem previsão de alta. Pois é, quer dizer, não despertava suspeita alguma, né? Era uma pessoa até tranquila, que sempre representava e falava sempre no nome de Deus, o que parecia ser uma pessoa correta, cumpridora dos seus deveres, né? Segundo o próprio patrão, né? O fazendeiro, que não desconfiou de nada. Às vezes que o patrão foi até a fazenda, o via com muito respeito, cumprindo e cumpridor, inclusive, dos seus deveres e tudo mais. Ele foi, via a família e não via nada que pudesse desabonar o comportamento do padrasto com criança, com a mulher e muito mais. Só depois de toda essa situação, já que o fazendeiro acabou vendo a situação e socorrendo, quando ele pediu ajuda ao patrão para socorrer a criança, quando ele viu que realmente a situação estava ficando já numa situação complicada e que o garoto poderia morrer. Esse garoto agonizou a madrugada inteira até o outro dia, o que é terrível, né? São marcas de violência que já vem há muito tempo acontecendo, o que é de cortar o coração, não é? Nós vamos continuar falando sobre esse caso do garoto de Pão de Açúcar que está internado após sofrer essas agressões horrorosas. Teve clavícula quebrada, pancadas terríveis, queimaduras de alto, do terceiro grau, inclusive, né? Na parte das nádegas, dos órgãos genitais, marcado, inclusive, com ferro de ferrar animais, bois e cavalos, coisas que nem se usam mais. Da tamanha crueldade que se é com os animais, que tem um couro fortíssimo. Imagina uma criança de 5 anos, né? Terrível. Nós vamos agora ao vivo com a repórter Maria Maciel, que está com o presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, Paulo Paraíso. A Maria está nesse momento ao vivo e nós queremos saber quais são as medidas que estão sendo tomadas em relação ao caso desse garotinho de 5 anos, agredido barbaramente e covardemente em Pão de Açúcar. Maria Maciel, você, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos que acompanham o programa Fique Alerta. Pois é, o Conselho Estadual dos Direitos das Crianças e Adolescentes tem acompanhado de perto esse caso. E é o presidente, né, do Conselho, o Paulo Paraíso, que vai falar um pouquinho para a gente dessas medidas, né? Desde quando vocês tomaram conhecimento, né? Que medidas foram adotadas? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Tanto o Conselho Estadual ele tomou ciência, como também a própria Comissão da Criança e do Adolescente da UAB Alagoas tomaram ciência do caso. A partir do momento que nós tomamos conhecimento, entramos em contato com o Conselho Tutelar da região para saber todo o procedimento que já tinha sido feito. E graças a Deus o procedimento legal foi todo realizado, o Conselho Tutelar fez todo o seu papel e agora está nas mãos de todas as autoridades. E como é que é para essas crianças, né? Que atendimento elas recebem, a família, o acolhimento, como é que funciona nesses casos? Isso, existe na realidade uma rede de proteção, de atendimento à criança e adolescente. Nesses casos, nós temos vários órgãos que protegem e aí vão entrar com tratamento psicológico, o próprio tratamento de assistencial. Então, todo esse procedimento está sendo feito nesse caso e em outros casos também. No caso aí, esse apoio à família, à mãe, no caso, a criança, a outra filha, né, da mãe, a menina de 9 anos, que também está sendo investigado se ela também sofria essas agressões. Esse atendimento é necessário? Sim, com certeza. E já está sendo feito. Pelas apurações, as informações que nós obtivemos, está sendo feito, tanto a de 9 como a de 5, que ainda permanece hospitalizada, mas que também está tendo todo o amparo. Essa criança de 5 anos, quando sair do hospital, né, qual que é o encaminhamento? Ela volta para a família, vai ficar com parentes? Isso, aí vai depender do caso. A própria investigação é que vai dizer, certo? A tendência realmente é que ela volte para a casa dos seus familiares, ela tenha toda a proteção e atendimento, como também a sua segurança, certo? E que ela deve, com certeza, passar por tratamento psicológico também.
Agora, a gente sabe que esse caso ele veio à tona, né, um caso de tamanha crueldade, mas muitos outros casos acontecem e a gente acaba não ficando sabendo, né? Isso, infelizmente. São alguns casos que têm uma repercussão, mas infelizmente nós recebemos denúncias diariamente de violência contra a criança e adolescente. Principalmente agora, devido à pandemia, esse número tem aumentado, assim, um número muito alto. Agora a gente vê que esses casos, nesse caso específico, a pessoa morava numa zona rural. É mais difícil, né, essa rede de apoio antes que o pior aconteça, a questão de denúncia, né, da mãe, até esse atendimento. Sim, isso complica bastante. Esse caso é um exemplo clássico. A gente tem aí uma fazenda afastada da zona urbana, vamos dizer, do município. O vizinho mais próximo, salvo me engano, dá em torno de 2 quilômetros. Então, assim, era uma casa completamente isolada pelas informações que foram colhidas. Então, isso realmente complica por demais. Porque quando a gente tem essa vizinhança, você consegue até descobrir, alguém denuncia, alguém vê a situação que está acontecendo. Isso, ajuda bastante. Inclusive, várias denúncias partem realmente de moradores próximos, de vizinhos e até mesmo pessoas que frequentam aquela casa e percebem alguma atitude, algum gesto diferente da criança. E o que pode ser feito para evitar casos como esse, né? Num momento em que a gente vive muitas crianças aí desassistidas? Um dos principais pontos é preciso que os pais, os responsáveis, sempre estejam atentos a todos os comportamentos dos seus filhos, ou daquela criança, ou daquele adolescente. E a gente fala pais ou responsáveis, mas não deve se limitar só a eles. A gente precisa também lembrar que a sociedade como um todo tem por obrigação também fazer essa defesa. Então é preciso a todo momento prestar atenção no comportamento, seja o pai ou qualquer cidadão. Isso é um dos pontos. Outro ponto também que é preciso que a sociedade esteja atenta é a própria criança, saber ouvir aquela criança. Muitas vezes a criança quer ter um contato com o adulto, explanar aquela situação e muitas vezes a gente não leva a sério. Então isso também é importante, que todos tenham essa paciência. Obrigada, então, pelas informações, esclarecimentos. Então, Wilson, agora a gente aguarda, né, a conclusão desse inquérito. A polícia trabalha, então, para verificar exatamente tudo o que aconteceu, as condições em que essa família vivia, a própria mãe, né, que também alegou que sofria as agressões desse companheiro dela, a filha de 9 anos, e aguardar para ver então o desfecho de tudo isso. Mas aqui a gente torce para que esse menino, essa criança se recupere logo e que possa aí viver com tranquilidade num lugar seguro que ela merece. Volto com você.